Vasco encerra a preparação para enfrentar a equipe do Fortaleza e Hugo Moura fica de fora por opção da comissão técnica. Vem cá que a gente vai falar o que basicamente a gente apurou sobre essa situação. E também sobre a guerra política que está acontecendo no Vasco. Temos mais capítulos, mais desdobramentos. Teve perito que foi até a sede da SAF, que hoje é comandada pelo Associativo, e foi impedido de entrar. Tem também agravo na justiça. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Um abraço para você que está sempre se inscreve no nosso canal. E deixe seu comentário, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, de informação. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos trazer as informações do Gigante da Colina, porque essa semana vai prometer, principalmente depois desse jogo contra a equipe do Fortaleza. Por isso até a gente vai separar as fases do vídeo. A gente vai falar primeiro de futebol e depois que a gente trouxer as informações do futebol, tudo que vai acontecer no jogo, aí a gente vem, traz as informações para vocês dos bastidores do Vasco. Tá pegando fogo, literalmente. Olha, sobre o jogo contra a equipe do Fortaleza. Primeiro, o elenco, como eu falei mais cedo, teve primeiro contato com Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco foi ao CT, conheceu as dependências do Vasco, conversou com o Rafael Paiva, conheceu tudo que estava ali, conversou com o elenco, pediu ao elenco força, pediu ao elenco que estejam unidos, que joguem unidos no coletivo, em prol do coletivo. Obviamente, ele deve começar o trabalho provavelmente na próxima quinta-feira. Ainda não há confirmações se haverá algum jogo treino durante esse tempo aí, mas provavelmente que o Vasco só volta a jogar agora em junho, porque o campeonato está parado até o dia 27, depois a próxima rodada só é em junho. Mas enfim, o Vasco encerrou essa preparação. Como eu falei no início da tarde, Hugo Moura era um nome visto com uma possibilidade de jogar. Só que é o seguinte, como eu já tinha dito aqui em live, eu inclusive falei, cogitei, Hugo Moura vem de um problema, foi bastante criticado, é um jogo amanhã que é um jogo complicado, um jogo que a gente já sabe como é São Januário, a temperatura de São Januário, e o Rafael Paiva optou, por opção da comissão técnica também, né, foi divulgado que por opção tática, de deixar o Hugo Moura fora da relação do jogo contra a equipe do Fortaleza. Então o Vasco não terá o Hugo Moura neste jogo. Obviamente, não foram expostos, mas o que pôde entender é que o Hugo fica fora dessa partida, até como uma forma também de preservar o próprio Hugo, que vinha sendo utilizado como titular tanto pelo Rafael Paiva quanto pelo Ramon Dias, e com isso, Hugo Moura fica fora da partida contra a equipe do Atlético Paranaense. Com isso, provável time do Vasco, com Léo Jardim no gol, o nosso querido João Vitor na lateral, aí teremos Léo Maicon, na lateral esquerda o Piton, o Sforza, o Galdames, o Paier, aí temos Adson e Rossi brigando pela vaga, David e Verrete. Deve ser aí o provável time do Vasco da Gama, Galdames e Sforza e Paier formando meio de campo, Adson ali uma dúvida se vai ser titular ele ou o Rossi. E o João Vitor sendo mantido como lateral direito. Vai bem o lateral direito do João Vitor, né? Tá indo bem e o Rafael Paiva deve manter. Lembrando que o jogo é às 9 da noite, o jogo tem transmissão do Sport TV e também do Premier. O jogo, o Vasco tem que fazer um resultado positivo. Tanto o Vasco quanto a equipe do Fortaleza tem que vencer a partida, até porque o primeiro jogo foi um empate. Então quem vencer está classificado. Quem vencer está classificado. O jogo às 9h30 da noite. E quem ganhar aí vai ter 3 milhões e meio para poder dividir. Então, Vasco e Fortaleza às 9h30, às 21h30. O aquecimento começa às 21 horas. A gente vai estar ao vivo aqui a partir das 20h30 com vocês. Beleza? E olha, vamos falar dos embrólios do Vasco da Gama. Meus amigos, os embrólios, essa imagem aí é de uma das salas da Vasco SAF. Porque hoje, um perito foi até
a empresa, a Vasco SAF, e o escritório da Vasco SAF, já na portaria, entendeu que aquilo ali era ilegal, né? A advogada responsável entendeu que aquilo ali era ilegal. Por quê? Porque segundo saiu nos autos, né, segundo as informações de quem está ali na SAF, quando houvesse esse perito que precisasse ter esse acesso no local, ele teria que ter a documentação, que é o que o Vasco alega que ele não tinha documentação legal, e também o Vasco ser informado anteriormente pela Justiça. Então, o escritório do Vasco enxerga que houve ilegalidade, que o perito não tinha documentação para acessar o local, a documentação legal para acessar o local, e que o mesmo fez ameaças e insinuou que uma funcionária seria presa. A empresa de perícia foi impedida de entrar na tarde desta segunda-feira, né? Ela foi nomeada pelo juiz Paulo Assed Stefan, da 4ª Vara Empresarial da Justiça do Rio de Janeiro. O mesmo concedeu a liminar em favor do Vasco Associativo. A gente falou, né, sobre essa empresa na live em que a gente trouxe as informações da saída da 77, né, o Old, e o perito informou ao juiz que funcionários se evadiram do local enquanto ele era barrado, e disse que a empresa destacou ainda que a perícia pode ficar comprometida com a falta de provas e documentações, já que o fator surpresa não aconteceu. A 77 Partners enfrenta aí, como a gente já falou, fraudes denúncias de fraudes no exterior, e seus bens foram bloqueados tanto na Bélgica, onde tem aí o Standard Liège como um dos seus clubes na carteira. Essas informações são do amigo Bruno Braz. E o Vasco também, paralelo a essa situação, ingressou com um agravo na Justiça, um agravo de instrumento na liminar, que deu ao Vasco novamente o controle da SAF, que tem o seguinte. Primeiro, o escritório alega que a motivação do agravo é proteger os empregados e a governança da empresa. No documento há 2 pedidos, como o Bruno Braz trouxe lá no UOL. Em caso de derrubada da liminar e outro em caso de manutenção. Se a liminar for derrubada, o agravo pede que haja uma construção de um conselho de administração mais equilibrado. Se a liminar for mantida, o agravo pede que os poderes da política do Vasco sejam limitados e que não possa se instituir salários e nem mexer em planejamento orçamentário e distribuição dos dividendos. Ainda há uma discussão nos bastidores que não foi confirmada por mim. Eu vou falar isso aqui agora, porque agora há pouco, quando eu estava saindo para gravar esse vídeo aqui, já tinha algumas informações do grupo, né? A galera falou, o Vasco vendido, o Vasco já foi... Não há confirmação de venda nesse momento. O que há é o que eu já falo aqui durante toda a semana. Até no primeiro dia que a gente gravou aqui, eu falei sobre isso. No primeiro dia que teve logo a situação da liminar, eu falava, né? A 77 tem um interesse de vender. Tem um interesse de vender. E a questão é o seguinte. O Vasco hoje, segundo informações de bastidores, a galera da Atenção Vascaínos, inclusive, trouxe em primeira mão. Que bom que eles trouxeram em primeira mão, porque quando eu recebi essa mensagem, eu falei, pô, será que isso é verdade? Os direitos de imagem dos jogadores estão atrasados. Não foi pago hoje. O valor tinha que ser pago hoje. Esse valor não foi pago. E aquela, Pedrinho, eu acho que é a primeira vez que o Vasco atrasa desde que o Vasco virou SAF. Se não me engano, é a primeira vez que é divulgado um atraso de algo para pagar os atletas. O Pedrinho prometeu que o Vasco não ia ficar desamparado. Então agora vamos ver como é que o Pedrinho vai cumprir essa situação. Eu já falava aqui que a 77 Partners provavelmente não ficaria no Vasco. Isso eu falo desde dezembro. Ó. As movimentações da empresa não é movimentação de quem quer se consolidar aqui. É movimentação de quem quer resultado imediato. É movimentação de quem quer resultado imediato. Haverá, na minha opinião, sim, um acordo. Não sei como esse acordo vai existir. A 77 já tem um preço que ela entende para vender as suas partes. Mas isso vai haver. Quando vai acontecer? Não sei. Não tenho essa informação. Não estou trabalhando com a 77 colado lá com eles. Mas isso iria acontecer, independente de liminar, de não ter liminar, porque a 77 precisa de dinheiro. Eu já falava isso aqui direto. O Vasco dá muito dinheiro hoje a eles. O Vasco e o Gena hoje são 2 maiores potenciais da 77. Apesar de que o contrato está vencido, ou que
porque o contrato está suspenso. Hoje a 77 não tem nenhum tipo de contrato com o Vasco. Mas acho que isso deve sair um acordo, é uma opinião, não é uma informação. E acredito que nos próximos dias aí a gente deve ter alguma notícia de, olha, o Vasco e a 77 chegaram a um acordo e a venda dos dividendos da 77 foi acertada. Mas provavelmente a gente deve ter algo aí nesse sentido nos próximos dias. Então é isso. Desculpem, quase fico sem voz aqui agora. Até a próxima. Saudações vascaínas, muito obrigado pela sua audiência e valeu.